Alô, pessoal, como é que vocês estão? Estou muito bem. Olha, eu trago aqui o exame normal, não é? De análise matemática 1, ok? Então, foi um dos exames que muita gente teve dificuldades. Muita gente pediu para a resolução deste exame para se preparar para o exame de recorrência de análise 1. Já agora, se você não é inscrito nesse canal, nos ajude a crescer, não custa nada, é só se inscrever aí. Qual é a expectativa já agora do exame de recorrência? Escreva coisa boa ali, que eu vou passar, não é? Que eu não vou para análise 1 no ano 2027, não. Então, no segundo semestre estarás a fazer a análise 2, nós queremos, já agora vamos resolver este exame passo a passo. Bom, número 1. Calcule os seguintes limites se existirem. Aplique a regra de L'Hospital se necessário. Bom, número 1, a linha A, temos aqui limite. X tende para 3. X ao quadrado, módulo de x menos 3 sobre x menos 3. A indeterminação, 0 sobre 0. Então, quando eu tenho o módulo que eu devo fazer, eu tenho que definir a função modular em ramos. Né? Módulo de x menos 3, tenho que definir em ramos. Isto aqui é x menos 3. Se x menos 3 é maior ou igual a 0. Ou simétrico, menos x mais 3. Se x menos 3 é menor que 0. Então, teremos aqui x menos 3. Se x for maior ou igual a 3. Ou menos x mais 3. Se x for menor que 3. Então, nós vamos calcular limites laterais aqui, não é? Vamos calcular limites x tendendo a 3 à esquerda disto, que vamos ter x ao quadrado, vezes 3 à esquerda, são estes valores aqui, valores menores que 3, que é menos x mais 3 sobre x menos 3. Então, veja que menos x mais 3 e x menos 3 são dois números simétricos. Não é? Nós podemos simplificar. O resultado vai ser negativo, vai ficar menos. Limite x tendendo 3 à esquerda. Vamos substituir 3 ao quadrado, dá 9, fica menos 9. Agora vamos achar o limite x tendendo a 3 à direita. De quem? De x ao quadrado. 3 à direita são números maiores ou iguais a 3. Não é? X menos 3 sobre x menos 3. Simplificamos. 3 ao quadrado dá 9. Veja que os limites laterais são diferentes. Não é? Podemos dizer que limite x tendendo 3 à esquerda de x ao quadrado do módulo de x menos 3 sobre x menos 3 é diferente do limite x tendendo 3 à direita de x ao quadrado módulo de x menos 3 sobre x menos 3. Logo, não existe limite de x ao quadrado módulo de x menos 3 sobre x menos 3 quando x tende para 3, ok? Então é assim como deve-se resolver. Então agora vamos resolver a linha B. Na linha B, nós temos limite x tendendo a infinito de quem? De x elevado a ln de 2 sobre 1 mais ln de x, não é? Isso é infinito elevado a zero. Numa primeira fase, x tende para infinito, nós temos aqui infinito. Ln de 2 sobre ln de infinito dá infinito, né? Então, ln de 2 sobre infinito, isto aqui vai dar zero. Então, nós temos que usar a logaritmização para resolver esse exercício. Vamos considerar que este limite aqui é igual a a. Então, vamos ter limite x tende para infinito de x elevado a ln de 2 sobre 1 mais ln de x. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos ter que logaritmizar, não é? Então vamos dizer assim que ln de a é igual a limite x tendendo a infinito ln de x elevado a ln de 2 sobre 1 mais ln de x.
Então aqui é necessário conhecer algumas propriedades logarítmicas. Então se eu tenho logaritmo na base a de b elevado a n, eu posso baixar o expoente. Isso pode ficar n vezes logaritmo na base a de b. Então, de forma similar, vamos baixar esse expoente aqui. Então, estou lembrando que tudo isto é ln de a. Então vai ficar limite x tende para infinito ln de 2 sobre 1 mais ln de x vezes ln de x. Agora, veja que a indeterminação será infinito sobre infinito. Então, daqui o que nós temos que fazer é só uma questão de derivar o numerador, derivar o denominador. Ln de 2 é uma constante, eu posso passar para aqui, fica ln de 2 vezes limite x tendendo ao infinito. Agora vamos derivar o numerador e o denominador aplicando o nosso L'Hospital. Derivada de ln de x vai dar 1 sobre x. Derivada de 1 dá 0. Derivada de ln de x dá 1 sobre x. 1 sobre x, 1 sobre x. Dá para simplificar isto aqui e vai ser igual a ln de 2. Então, daqui o que nós temos que fazer? A resposta, aliás, essa aqui ainda não é a resposta. Vamos fazer ln de a é igual a ln de 2. Se há igualdade de logaritmos, é porque os logaritmandos são iguais. Então, a é igual a 2. Então, é assim como nós devemos resolver este exercício. Agora, vamos passar para o número 2. Número 2, temos aqui a equação da reta tangente. Diz assim, o ponto T, então, ponto T com coordenadas menos 4, raiz de 10 sobre 5 e raiz quadrada de 10. Encontra-se na elipse com a equação. Qual é a equação? 9, x mais y ao quadrado, mais x menos y também ao quadrado. Isto aqui é igual a 36, não é? Então, usando a diferenciação implícita, determine a equação da reta tangente à elipse no ponto T. Ok, então vamos a isso. O que nós vamos fazer? Vamos lá derivar isto. Vamos lá derivar isto aqui. Então, o que nós vamos ter? Derivada implícita, não é? Primeiro 2 vai baixar. Fica 2 vezes 9. Okay. Não há necessidade. Na verdade, não havia necessidade de parênteses aqui. Mas ok, 2 vezes 9, abrir parênteses. X mais y. 2 menos 1 vai dar 1. Depois vamos derivar o argumento. Né? Vamos fazer x mais y derivada. Mais 2 vezes x menos y vezes x menos y derivada. É igual a 0. Então, 2 vezes 9 dá 18. X mais y. Derivada de x dá 0. Derivada de y dá y'. Mais 2x menos y. Derivada de x dá 0. Derivada de menos y dá menos y'. Tudo isto é igual a 0. Veja que nós derivamos o primeiro membro, derivamos o segundo membro, não é? Agora nós vamos ter que isolar y'. Y' em evidência, vamos ter aqui 18 vezes x mais y menos 2 vezes x menos y. Tudo isto é igual a 0, não é? Então, y' vezes um número dá 0. Se eu for a pegar isto para o segundo membro, então vou ter 0 dividido por 18 vezes x mais y menos 2x menos y. É lógico que vai dar 0. Qualquer número, ou 0 vezes qualquer número dá 0. Então, y' é igual a 0. Como é que eu vou montar a equação da reta tangente? É y menos y inicial é igual à derivada da função no ponto x0, y0, vezes x menos x inicial. Não é? Veja aqui, o valor da derivada é igual a 0. Y inicial, aqui está. Aqui nós temos x inicial. E aqui nós temos y inicial. Agora, nós vamos ter y menos y inicial, que é menos raiz quadrada de 10. E a derivada é igual a 0. Daí vamos ter y é igual a raiz
quadrada de 10, não é? Então, esta aqui é a equação da reta tangente. Até aqui a prova estava doce, não é? Já temos aqui 1,5 mais 1,5, 3 valores, mais 1,5, 4,5. Agora, 4,5, se a gente acerta todos esses exercícios aqui, do número 3, que também é 4,5, já 9 valores, já bateste. A chance da pessoa aqui passar é maior aqui. Claro, né? Acertando todas essas linhas. Ok. Agora, nós vamos resolver o número 3. No número 3, o que eu gostei desse exame, eles dão-nos uma função. Então, onde é que está a função aqui? Deixa eu aproximar aqui para você ver bem. Considere a função. Esta função aí vem x sobre x ao quadrado mais 1. A primeira e a segunda derivadas, não é? Então, a primeira e a segunda derivadas, eles dão a primeira derivada, também dão a segunda derivada, que é 2x, x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo, ok? Então, encontre o domínio, as jacintas verticais, horizontais, se existirem. Vou escrever aqui os pontos principais do número 3. F de x é x sobre x ao quadrado mais 1. A primeira derivada é 1 menos x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E nós temos a segunda derivada, que é 2x, depois aí vem x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo, ok? Então, vamos encontrar o domínio na linha A. Veja só, toda fração, o denominador deve ser diferente de zero, não é? É só dizermos x ao quadrado mais 1 diferente de zero. E é diferente de zero aqui, né? Não tem como ser igual a zero isto. X ao quadrado diferente de menos 1. Daí que vamos ter x diferente de mais ou menos raiz quadrada de menos 1. E não existe. Logo, o domínio desta função é x pertence a todo o conjunto real. Se o domínio é todo R, não existe a cinta vertical. A cinta vertical não existe. Vamos lá, achar a cinta horizontal. Para nós acharmos a cinta horizontal, limite quando x tende para infinito da função x sobre x ao quadrado mais 1. Se formos a calcular este limite, vai dar 0. A função não tem a cinta vertical, mas tem a cinta horizontal, não é? Não tem a cinta oblíqua, também não estão a pedir aqui, não tem. Para que exista a cinta oblíqua, o grau do numerador deve ser maior em relação ao grau do denominador em uma unidade. Não é? Se aqui fosse x ao quadrado, no denominador x. Nessa situação, ou x ao cubo, no denominador x ao quadrado. E aqui, e eles também pedem para estudar a paridade. Paridade, uau, interessante. F de menos x é igual, aqui temos aí a função x sobre x ao quadrado mais 1, né? Que é menos x ao quadrado mais 1. Então, vai ser menos x sobre x ao quadrado mais 1. Veja só, objetos simétricos têm imagens simétricas, não é? Os resultados são simétricos. F de menos x é igual a menos f de x. Logo, esta função aqui, f de x, que é igual a x sobre x ao quadrado mais 1, é ímpar. É uma função ímpar. Objetos simétricos têm imagens simétricas. Trata-se de uma função ímpar. Identifique os intervalos de monotonia e os extremos da função. Tudo bem. Para nós acharmos monotonia da função, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a primeira derivada, igualar a zero. Encontrar os pontos críticos primeiro. Então, a primeira derivada disto, 1 menos x sobre
x ao quadrado mais 1 ao quadrado deve ser igual a 0. Nós sabemos que o denominador não tem como ser igual a 0. 1 menos x igual a 0 implica que menos x, ou seja, x vai ser igual a 1, né? O único número que anula isto é x igual a 1. Então, este aqui é o ponto crítico da função. Ok? Aliás, aqui era x ao quadrado, eu que passei mal. Aqui é x ao quadrado aqui, na expressão. Recebi, na verdade, de um estudante aí. Aqui vinha 1 menos x ao quadrado. Tem que ser assim, 1 menos x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. Então, nós temos menos 1 e temos 1. São dois pontos críticos. Assim sendo, eles pedem para estudar em intervalo. Vamos fazer tudo, né? Vamos resolver tudo isso. Saber qual é o máximo, qual é o mínimo. Para eu saber o máximo e o mínimo, como vamos fazer, professor? Vamos pegar a segunda derivada. Com pontos críticos, não tem como saber máximos e mínimos. Para a gente saber máximos e mínimos, nós precisamos da segunda derivada. A segunda derivada, que é 2x, x ao quadrado menos 3, sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, nós vamos encontrar a segunda derivada no ponto 1, que vai dar 2 vezes 1 vai dar 2. 1 menos 3 dá menos 2. O denominador sempre será positivo, né? Aqui o denominador sempre vai ser positivo aqui. Porque 1 mais 1 dá 2 ao cubo dá 8. Ok? Então, veja só. Isso é menos 4 dividido por 8. Então, vai dar menos 1 sobre 2. É menor que 0. Então, x igual a 1 é mínimo, né? Aqui não. Quando é menor que 0, dissemos que é máximo. Então, no ponto 1, nós temos um ponto máximo. Agora, a segunda derivada no ponto menos 1. Vamos substituir aqui. Vamos ter 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Que é menos 2 vezes. Aqui sabemos que vai ser o resultado do mesmo aqui. Menos 1 ao quadrado, isso vai dar 1. Não é? Então, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2. E aqui temos menos 1 ao quadrado, que dá 1 mais 1 dá 2 ao cubo, dá 8. Então, isso aqui é 4, é positivo. 4 sobre 8 dá 1 meio. É maior que 0, então no ponto menos 1 nós temos um ponto mínimo. X igual a menos 1 é mínimo. Ok? Então, nós podemos encontrar aqui os valores, a coordenada, né? Quando x é 1, qual é o valor de y? Quando x é 1, vai ficar 1 sobre 2. Então, aqui é 1 sobre 2. E quando x é menos 1? Quando x é menos 1, vai ficar, claro, que é uma função ímpar, vai ter objetos simétricos, tem imagens simétricas. Menos 1 sobre 2. Agora, nós precisamos de tabela para saber a monotonia. Nós precisamos da nossa tabela. Sabemos que o domínio em todo R não tem a cinta vertical. Ok? Não vamos nos preocupar com a cinta vertical. Temos aqui a primeira derivada. Temos aqui a função f de x. Os extremos são menos 1 e 1. Quando é menos 1, vemos que é menos 1 meio. Quando é 1, é 1 meio. Agora, são zeros da primeira derivada. Agora, quais são os sinais? Qual é o sinal da primeira derivada para valores antes de menos 1? Valores antes de menos 1, não é? Nós podemos procurar, por exemplo, menos 2. Sabendo que o denominador sempre é positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Então, negativo dividido por positivo dá negativo. Aqui é negativo, aqui. A função decresce. Ok? De menos 1 a 1, podemos experimentar o 0. Então, vamos experimentar o 0. Aqui é positivo. A função cresce. De 1 a mais infinito, acredito eu, vai ser
vai ser negativa. A primeira derivada pode procurar qualquer número aqui. O x, por exemplo, pode ser 2. 2 ao quadrado de 4. 1 menos 4 dá menos 3. Denominador já sabe-se que é positivo. Negativo. Então a função decresce. Então aí temos, não é? Pode escrever, ou mesmo com a tabela já é suficiente. Onde que a função decresce? Decresce de menos infinito até menos 1 meio, união, ok? De 1 a mais infinito, tanto faz. Depois dizem as coordenadas do ponto de inflexão da função. Para achar pontos de inflexão, o que nós temos que fazer é pegar segunda derivada e igualar a zero, né? Então, a segunda derivada igualar a zero. São raízes da segunda derivada. Que aqui é só pegar isto, igualar a zero. Nós tínhamos aqui 2x vezes x ao quadrado menos 3 igualar a zero. Então temos x igual a zero, ou x é igual a menos raiz de 3, ou x é igual a raiz de 3. Agora vamos desenhar um gráfico. Eles querem um gráfico. Como é que vai ficar aqui o gráfico? Sabendo que a função não tem assíntota vertical. Este é o principal desafio. Então, nós temos os extremos aqui menos 1, aqui 0, aqui menos 2, não é? Aqui alguns pontos, 1, 2, aqui nós temos 1, aqui temos 2, tanto faz, ok? Então, temos aqui, vamos lá desenhar o gráfico. Nós sabemos que a função tem assíntota horizontal, significa que não interseta o eixo x, não é? Então, tem assíntota horizontal, y igual a zero, não interseta o x porque a assíntota horizontal é y igual a zero. Estamos juntos? Ok, então quando x é menos 1, nós vimos que quando x é menos 1, deu menos 1 meio, que é este ponto. Mas quando x é 1, deu 1 meio. Então, pela tabela, a função tem assíntota horizontal. Primeiro decresce e depois cresce. Então, este menos 1 meio é um ponto mínimo este. Sabendo que zero da função é o ponto zero, né? É importante achar também zero da função. Para achar zero da função é só pegar a função, esta função aqui, igualar a zero. Então, temos a função f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. É importante sempre achar zero da função para saber onde que a função interseta o eixo x. Então, é só pegar o numerador e igualar a zero. E a ordenada na origem, f de zero, não é? Onde corta o eixo y, é só substituir por zero, também vai dar zero. Então, como é que vai ficar o nosso gráfico? Nosso gráfico, sabendo que aqui é um ponto mínimo e tem uma cinta horizontal, faz isto. A função faz isto aqui. Este é um ponto mínimo e aqui é o zero da função. E aqui é um ponto máximo. Não deve intersetar o eixo x, ok? Tem este formato, ok? Então é assim como você deve fazer. Agora, quem acertou, quem diz assim, prof, eu construí este gráfico, diga eu nos comentários. Não é para mentir, não. Seja sincero. Quem conseguiu construir o gráfico desta função? Ok, então agora nós vamos para o número 4. Número 4, considere a função f de x é igual a cosseno de x elevado a x. Encontre a primeira derivada no ponto zero. Então aqui eles querem a primeira derivada no ponto zero. Então, olha, acredito que alguns estudantes tiveram dificuldades para resolver esse exercício, não sabiam como derivar, isto é, derivada por logaritmização. Temos uma função exponencial, a base tem uma variável e o expoente tem uma variável. Então, como é que nós achamos a derivada? Nós temos y igual a cosseno de x elevado a x. Então, nós temos que logaritmizar, não é? Fica ln de y é igual a ln cosseno de x elevado a x. A ideia aqui é inserir ln
para os dois membros, não é? Então, passo a seguir, propriedade logarítmica. Esse x pode baixar, fica ln de y é igual a x vezes ln cosseno de x. Agora sim, já podemos achar a derivada. Então, vamos ter y'. Agora temos uma função implícita, não é? Nós vamos derivar como se fosse uma derivada implícita. Então, lembrando que ln de u é u' sobre u. Então, ln de y fica y' sobre y é igual a que nós temos derivada de produto. Primeiro derivamos o x, que vai dar 1, e fica ln cosseno de x mais x vezes derivada de ln cosseno de x. Nós vamos derivar o argumento, que vai ficar menos seno de x sobre cosseno de x, que é tangente, não é? Tangente isto aqui. Então, y' será igual, eu vou passar o y para outro membro, que é y vezes ln cosseno de x menos x tangente de x, porque seno sobre cosseno da tangente de x. Agora, o que é y? Y é cosseno de x elevado a x. ln cosseno de x menos x tangente de x. Agora, nós queremos achar a derivada no ponto zero. A derivada no ponto zero vai ser cosseno de zero elevado a zero ln de cosseno de zero menos zero vezes tangente de zero. Então, qualquer número vezes zero dá zero, né? Cosseno de zero dá 1. ln de 1 também vai dar zero. Então, cosseno de zero dá 1. 1 elevado a zero dá 1. Então, isto é 1 vezes zero vai dar zero. Então, a derivada no ponto zero é igual a zero. Agora, vamos resolver 4, a linha B. Aproxime cosseno. Então, deixa eu aproximar aqui. Ok. Aproxime cosseno de π meio elevado a π meio usando a linearização de cosseno de x em x igual a zero. Então, aqui a ideia é usar conhecimento de cálculos aproximados. É para aproximar o cosseno de π meio elevado a π meio. Ok? Então, nós temos, usando linearização de cosseno de x elevado a x em x igual a zero. O que devemos saber? O valor de x é π meio. O valor de x inicial é o valor que nós temos que aproximar. É zero, não é? Então, o que nós precisamos? Precisamos de ΔX, que é a variação de x, menos x0. Então, o x é π meio menos zero. Isto aqui vai dar π meio. Ok? E outra coisa, para linearizar, né? Precisamos de f de x0 aqui. F de x0. F de x0 vai ser cosseno, ou seja, vai ser f de zero, que é cosseno de zero elevado a zero. Nós já vimos cosseno de zero elevado a zero dá 1. E também nós precisamos da derivada. Derivada no ponto zero, não é? Que eles dão já a fórmula. Precisamos de f de x0, já calculamos. Precisamos da derivada no ponto zero. Também já resolvemos na linha A, que deu zero, não é? Tendo esses pontos aqui, nós já podemos calcular o valor de f de x, que é f de x0 mais a derivada no ponto x0 vezes ΔX. F de x0, vimos que dá 1. A derivada deu 0. Então, tudo isto aqui vai dar 1. Agora, a linha C. A aproximação obtida na linha B superestima, subestima ou nenhum dos casos. Eles querem saber se esse valor aqui superestima, subestima o valor real. Então, vamos, para eu saber se superestima é um valor acima, não é?
Um valor que está acima subestima, um valor que está abaixo. Então, o valor real para a linha C, vamos calcular cosseno de π meio elevado a π meio. Cosseno de π meio dá 0. Elevado a π meio, isso vai dar 0. Então, este aqui é o valor real. Então, o valor real é 0. O valor aproximado é igual a 1. Então, o valor aproximado é maior que o valor real. Não é? Que este valor é maior que o valor real. Logo, superestima. Ok? É um valor que superestima. Quando o valor aproximado é maior, superestima. Quando o valor aproximado é menor que o valor real, subestima. Muito certo. Ok? Então, vamos resolver o número 5. Vamos resolver aí o número 5. Calcule as seguintes integrais. Nós temos integral raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x à quarta d de x. Ok, então como é que nós vamos resolver este exercício, pessoal? Nós vamos ter que usar aqui substituição trigonométrica, não é? Nós temos aqui, temos um triângulo retângulo, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? X ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, não é? Este valor aqui é o mesmo que estarmos a calcular um dos catetos, né? Já agora a nossa hipotenusa vai ser o x. Um dos catetos, aqui, vai ser 1. Então, nós podemos colocar a raiz aqui como cateto oposto, x ao quadrado menos 1. Ok? Então, sempre que nós tivermos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos a, aqui vamos ter que usar o secante, não é? Vamos ter que usar o secante. Se fosse x ao quadrado mais 1, usa-se tangente. E se fosse 1 menos x ao quadrado, teríamos que usar seno. Então, podemos dizer que x é igual a secante de θ. Ok? E agora, d de x, como é que nós vamos calcular o valor de d de x? D de x é derivada de secante. Derivada de secante dá secante de θ vezes tangente de θ, d de θ. Ok? Agora, precisamos de outras razões aqui. Primeiro, nós temos a razão que nós temos o nosso θ. Por exemplo, cosseno de θ. Como é que eu calculo o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa, não é? Nós sabemos que é 1 sobre x. O próprio θ há de ser arc cosseno de 1 sobre x. Podemos calcular a razão tangente. Tangente de θ é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? E então, também precisamos da relação seno. Seno de θ, o que é seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x. Ok. Então, já temos tudo isso. Agora sim, vamos resolver o integral. Nós temos integral. No lugar de raiz de x ao quadrado menos 1, que é isto aqui, tá vendo? A raiz de x ao quadrado menos 1 corresponde à tangente de θ. Então, nós vamos substituir aqui por tangente de θ. E o d de x é o secante de θ vezes tangente de θ. Ok? Então, sobre x à quarta. Então, vamos ter secante à quarta de θ. Aqui faltou d de θ. Então, nós podemos simplificar secante com este aqui.
Então vai ficar tangente ao quadrado, né? E tangente ao quadrado, o que é tangente ao quadrado? Tangente ao quadrado é o mesmo que aqui vamos ter, sim. Tangente ao quadrado de θ, secante ao cubo de θ, d de θ. E já agora, tangente ao quadrado, nós sabemos que é seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Secante ao cubo, secante é 1 sobre cosseno. Então, secante ao cubo é o mesmo que ter 1 sobre cosseno ao cubo de θ, d de θ. Então, vamos fazer o quê? Vamos manter a primeira fração, multiplicar pela inversa da segunda. Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ vezes o inverso, vezes cosseno ao cubo de θ, d de θ. Então, nós podemos simplificar o cosseno ao quadrado, mais 3. Vai ficar integral de seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, d de θ. Aqui já podemos usar a substituição, né? Isso aqui é integral, seno ao quadrado de θ, d, eu posso colocar o cosseno aqui. Eu posso colocar o seno de θ. Porque derivada de seno dá cosseno. É como se fosse integral de u ao quadrado d de u. Então, é u ao cubo sobre 3. Então, vai ser seno ao cubo de θ sobre 3 mais c. Lembrando que seno é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x. Então, daqui o que nós vamos ter? Vamos pegar tudo isto, não é? Elevar a 3. Então, vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x, tudo ao cubo sobre 3, mais c. Também podemos escrever assim. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 ao cubo sobre 3x ao cubo, porque esse 3 está para tudo, mais c. Então, resolvemos este exercício. Ok? Então, agora nós vamos resolver o próximo. Então, na linha B, nós temos integral seno ao quadrado de θ, cosseno ao cubo de θ, não é? Aqui vamos usar método de substituição, só que vamos ter que trabalhar mais um pouco essa expressão. Isto aqui é seno ao quadrado de θ. Cosseno ao cubo de θ, nós podemos escrever como cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, d de θ. É sempre bom a gente trabalhar aqui onde temos uma razão trigonométrica de expoente ímpar. Ok? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter a integral seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ é o mesmo que ter 1 menos seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, d de θ. Então, nós podemos dizer assim, seja u como seno de θ. Então, vamos achar d de u. Derivada de seno dá o cosseno de θ, não é? D de θ. Então, daqui é só uma questão de substituir. Aqui onde tem seno ao quadrado, vai ficar u ao quadrado, 1 menos u ao quadrado, cosseno de θ, d de θ, sabemos que é d de u. Podemos distribuir isto e vai ficar u ao quadrado menos u à quarta, d de θ. Então, aqui, d de θ não, d de u, né? Eu falhei aqui. Aqui, como assim? Então, tudo isso é d de u, pessoal, d de u. Então, vamos lá. Integral de u ao quadrado vai ficar u ao cubo sobre 3 menos u à quinta sobre 5 mais c. Lembrando que u é seno de θ. Então, vamos ter aqui seno ao cubo de θ sobre 3 menos seno à quinta de θ sobre 5 mais c. Então, é assim como nós temos resolver. É assim como deverias resolver. Então, número 6. Aqui nós temos integral de 1 a mais infinito ln de x sobre x d de x. Avalie as seguintes integrais impróprias, não é? Aqui é para a gente avaliar, de certeza calcular o integral e estudar se é convergente ou divergente, não é?
Aqui nós temos o ponto 1 não é um ponto de descontinuidade. O limite superior temos mais infinito. Nós temos integral impróprio da primeira espécie. Nós podemos usar substituição aqui. Mas antes, podemos dizer assim, que isto aqui é igual a limite de 1b tendendo a mais infinito. Integral de 1 até b. ln de x sobre x d de x. Então, nós podemos considerar u como ln de x, não é? Porque isso aqui podemos usar substituição. A derivada de ln de x dá 1 sobre x. Então, d de u, a derivada de ln de x, vai dar 1 sobre x d de x. Eu posso substituir as tendências, eu posso resolver assim mesmo, não tem nenhum problema. No final, será a mesmíssima coisa. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter limite b tendendo a mais infinito. Aqui ainda continua a integral de 1 até b. ln de x sobre x, d de x. Lembrando que ln de x é u, não é? Aqui vamos ficar com u, d de u. Então, isto aqui vai ser limite b tendendo a mais infinito. Integral de u vai ser u ao quadrado sobre 2, de 1 até b. Ok, então teremos limite b tendendo a mais infinito de quem? De b ao quadrado. Aqui vamos ter b ao quadrado sobre 2 menos, aqui vamos ter 1. Podemos substituir por 1 isto. Sobre 2, certo? Ok. Então, lembrando que aqui o nosso u é ln de x, não é? Lembrando que o nosso u aqui é ln de x. Bom, olha, há uma falha que eu cometi aqui. Então, já que nós não substituímos, é só substituir o u por ln de x, não é? Então, teremos limite b tendendo a mais infinito. Aqui onde tem 1 ao quadrado, vai ficar ln de x. Assim, ao quadrado sobre 2 de 1 até b. Então, isto aqui vai ficar limite b tendendo ao infinito, ln ao quadrado de b sobre 2 menos ln ao quadrado de 1 sobre 2. Só que ln de 1 dá 0, né? Então, aqui, para 1b tendendo a mais infinito, ln de infinito dá mais infinito. Logo, este limite diverge, que é divergente. Muito certo. Agora nós precisamos resolver a linha B. Na linha B, temos esse integral aqui. Integral de 0 à direita até 1 sobre x elevado a s d de x. Aí dizem que s é maior que 0. E aí, como é que nós vamos achar esse integral? Isso aqui é o mesmo dizer de 0 até 1 de x elevado a menos s, não é? Menos s d de x. Já agora, nós sabemos que a função não pode estar definida no ponto zero. Este também é um integral impróprio da primeira espécie, não é? Primeira espécie, não, segunda espécie. A função não está definida no ponto zero. Então, como é que nós vamos resolver? Vamos ter limite de 1 ε tendendo a 0. Integral de epsilon, isso é depois de 0 à direita, pode ser epsilon mais até 1 x elevado a menos s de x. Então, calculando isto, vamos ter limite de 1 epsilon tendendo 0 à direita de quem? De x elevado, aqui vamos ter menos s mais 1. Então, vai ficar 1 menos s como expoente, e o denominador também vai ficar 1 menos s. Ok? Aqui de 1
até epsilon. Agora, nós temos que estudar isso, pessoal. Aqui há vários momentos. Nós sabemos que S é maior que zero. Nós temos que analisar todas as situações. Se S é igual a 1, por exemplo. Se o S é igual a 1. Então, como é que nós vamos resolver essa situação? Se é igual, não. Se é diferente de 1. Não pode ser igual a 1. Não, vamos ter uma indeterminação, não é? Então, para esse diferente de 1, nós vamos ter limite epsilon tendendo 0 à direita. Vamos substituir aqui por 1, x por 1. Vamos ter 1 elevado a 1 menos s sobre 1 menos s menos, no lugar de x vamos substituir por epsilon. Sim, vamos substituir por epsilon. Vamos ter epsilon elevado a 1 menos s sobre 1 menos s. Ok? Que vai ser limite epsilon tendendo 0 à direita. 1 elevado a 1 menos s vai dar 1. Né? 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, 1 menos s menos aqui epsilon elevado a 1 menos s sobre 1 menos s. Claro, se s é diferente de 1, simplesmente vamos ter isso como resultado. Não há nenhuma aqui conclusão que nós podemos tirar. Agora, as conclusões, de onde é que começam, né? Para a gente tirar a conclusão, esse é o primeiro ponto. Se converge ou diverge, é se 0 é menor que S é menor que 1. Se eu tenho um número decimal, se S é um número decimal 0,5, 0,2, 0,3, e aí como é que ficaria, não é? Então, como é que ficaria isto? Então, nós temos que analisar isto. Então, na verdade, aqui, nós temos essa parte que já calculamos, é só analisar. Nós temos limite epsilon tendendo 0 à direita. Ok? De 1 elevado a 1 menos s sobre 1 menos s. Aliás, nem é necessidade, né? Porque já temos aqui 1 sobre 1 menos s menos epsilon elevado a 1 menos s sobre 1 menos s. Então, se o s está entre 0 a 1, por exemplo, aqui nós podemos ter 0,5 epsilon elevado a 0, podemos ter epsilon elevado a 0,5, epsilon elevado a 0,2. Esta expressão aqui vai tender a 0, não é? Vai tender a 0. Qualquer potência aqui elevado, nesse caso, a esse número decimal, ok? Então, aqui vai dar 0. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter limite epsilon tendendo 0 à direita, 1 sobre o menos s. Ok? Teremos isto aqui, 1 sobre o menos s. Embora, se nós tivermos s, como nós falamos, como um número, aqui já dá 0, né? Claro que esse valor aqui vai variar. Isto, se tivéssemos um número exato, nós teríamos um número aqui, não é? Que nós podemos dizer que essa expressão, ela converge, ok? Ela converge nesse intervalo de 0 até 1. Ela vai convergir. E o último ponto, se S for maior que 1, não é? Para valores maiores que 1. Então, vamos ter aqui limite epsilon tendendo 0 à direita, não é? Temos aqui 1 sobre 1 menos s menos aqui nós temos epsilon elevado a 1 menos s sobre 1 menos s. E aí? Ok? Então, dependendo aqui se o epsilon tende a menos, se S tende, né? Falamos de S valores maiores que 1, ok? Essa expressão aqui, ela será igual a quanto?
Então estamos a falar de S, valores S grandes, não é? Porque aqui, imaginemos que esse seja infinito, ou mais infinito. Aqui teríamos 1 sobre infinito, aqui daria 0 aqui. Ok? Aqui daria 0. Então, para epsilon tendendo ao infinito, nós temos uma expressão exponencial aqui. Ok? Então, vemos que essa parte aqui, ela pode tender a 0. Então, temos epsilon tendendo a menos infinito. Aqui vai divergir, aqui diverge. Ok? Aqui diverge. Então, converge, esta expressão, ela converge. E, aliás, não só, né? Porque aqui também teríamos isto aqui. Teríamos integral 0 a 1. Não precisa resolver. 1 sobre x elevado a s, aqui d de x. Para um s maior que 1, se s maior que 1, só esta expressão já dá para ver que ela diverge. Ok? Então é assim como nós temos que analisar. Agora vamos resolver aqui o último exercício. Encontre centroide da região limitada pelas curvas. Número 7. Y é igual a seno de x. Y é igual a cosseno de x. X é igual a 0. X é igual a π meio. Então, aqui é para encontrar o centro de massa. Como é que eu vou achar, então, professor, o tal centro de massa? Qual é a fórmula aqui? A fórmula de centro de massa, nós vamos primeiro calcular um x com barra, é 1 sobre a área integral, nesse caso, de 0 até π meio, ou de A até B. Aqui temos x vezes f de x menos g de x. D de quem? De x. Ok? Então, primeiro nós temos que encontrar a área. Vamos desenhar esta figura. Aqui temos 0 até π meio. Mas antes temos um π quarto, por exemplo, aqui. Lembrando, para a função cosseno, cosseno de 0 dá 1. Não é? Então, a função cosseno ela decresce, mas cosseno de π meio dá 0. Enquanto seno de 0 dá 0 e seno de π meio vai dar 1. Ok? Então faz isso. E interceptam-se no ponto π quarto, né? Interceptam-se aqui. Agora, é para a gente calcular a área de 0 até π quarto. Então aqui há duas situações. Temos esta primeira situação e temos esta segunda situação. De 0 até π quarto, a função que está acima é cosseno. A função que está abaixo é a função seno. Mas de π quartos até π meio, a função que está acima é seno. E a que está abaixo é cosseno. Então, primeiro vamos calcular a área, que vai ser integral de 0 a π quarto. O primeiro intervalo de 0 a π quarto. Então, nós temos aqui cosseno de x menos seno de x, d de x. Mas a outra parte de π quarto a π meio seno de x menos cosseno de x, d de x. Ok? Então vamos calcular a integral de cosseno de x. Integral de cosseno de x dá seno de x. Por sua vez, a integral de seno dá menos cosseno. Com este menos dá mais cosseno de x. De 0 a π quarto. Integral de seno é menos cosseno. Integral de menos cosseno vai ficar menos seno. De 0 a π quartos. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter seno de π quartos. Estamos a substituir, porque é integral definido. Mais cosseno de π quartos. Menos seno de 0. Menos cosseno de 0. Aqui menos cosseno de π quartos. Menos seno de π quartos. Agora, limite inferior, já que é menos, vai ficar mais. Mais cosseno de 0. Mais seno de 0. Não é? Então,
Aqui nós temos menos seno de zero com seno de zero. Dá para simplificar. Menos cosseno de zero com mais cosseno de zero também dá para simplificar. Ok? Aqui é π meio, né? Eu falhei, pessoal. Aqui é de 0 a π quartos. Depois de π meio. Então, aqui era de π quartos a π meio. Oh, meu pai. Então, aqui seria menos cosseno de π meio, seno de π meio, aqui cosseno de π quartos, seno de π quartos, não é? Então, ok, aqui é mais. Então, onde é que dá para simplificar aqui? Teria que fazer tudo de novo aqui, não é? Seno de π quartos da raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π quartos da raiz de 2 sobre 2. Seno de 0 sabemos que é 0. Cosseno de 0 dá menos 1. Menos cosseno de quanto? Aqui é π quarto aqui. Menos cosseno de π quartos. Ok? Que vai dar... Não, primeiro é de π meio, né? Menos cosseno de π meio, limite superior. Falhei, limite superior. Então, ficamos com menos cosseno de π meio, que vai dar 0. Seno de π meio dá 1, então fica menos 1. Agora é limite inferior, que é mais cosseno de π quartos, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de π quartos também, raiz de 2 sobre 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 vezes raiz de 2 sobre 2, menos 2, mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, dá para simplificar isto. Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 vezes raiz de 2 menos 2, não é? Então, depois disso, meus companheiros, então, para eu calcular o x com barra, pessoal, na verdade, eu já vos dei a fórmula aqui, né? Já vos dei a fórmula. É 1 sobre a área. É só fazer 1 sobre este valor. 2 raiz de 2 menos 2. Depois, de novo, integral de 0 a π quartos. Então, aqui já vai colocar x vezes cosseno de x menos seno de x, d de x. Mais integral de π quartos a π meio. X vezes seno de x menos cosseno de x, d de x. Ok? Então, isto, veja só, aqui, depois vais ter que usar integração por partes aqui. Vais ter que usar integração por partes. X cosseno de x menos x seno de x. Isso é integração por partes. É muito longo. Ok? Mas a ideia, pessoal, ficou. A ideia ficou. Olha, eu espero ter te ajudado com essa correção, né? Espero eu ter te ajudado e que a gente se encontre na análise 2. Então, que Deus te abençoe e abençoe a mim também. É importante fazerem muita oração, muito estudo. Já agora, pessoal, quinta-feira, temos aula na quinta-feira, sexta-feira, sábado, pessoal. Como é que vocês vai chumbar com o Prof. Nunes mesmo? Importante, não é? Não sabemos se exame de recorrência será este exame. Então, se tem alguém que pode te ajudar, não tenta sozinho, não, ok? Então, a questão é mesmo experiência, porque o que faz chumbar as pessoas às vezes não é falta de inteligência, não. Então, se você está a fazer análise, se está na faculdade de engenharia, admitiu com uma boa nota, porque você é inteligente, não é? O que falta aqui é a questão da experiência, não é? A questão da experiência. Agora, já resolvemos esse exame, vou resolver também o exame de pós-laboral, não é? Tem aí exame de pós-laboral. Então, vamos ter aulas intensivas. Sábado, vamos chegar cedo, das 9 até 14, no máximo. No mínimo, não no máximo. No mínimo, das 9 às 14 aí, para
trabalharmos sério, né? Agora, se calhar resultados de análise ainda não saíram, mas não espere estudar depois dos resultados, até porque a gente não sabe quando é que vão sair os resultados. Então, pessoal, ficou aí a dica, né? Enquanto tiveres a oportunidade de fazer o exame normal, agarra essa oportunidade. Nada de chumbar, nada de chumbar. Então, estamos juntos, pessoal.